Olá, seja muito bem-vindo à Novo Tempo Portugal. É sempre um privilégio muito grande podermos estar na sua companhia semanalmente através do canal 186 da MEL, mas também pode estar connosco ouvindo as nossas emissões através da Rádio RCS e se porventura não usar nem o canal 186 da MEL nem a Rádio RCS, poderá ligar-se à Novo Tempo Portugal através do YouTube, através do canal desta estação televisiva. É muito bom podermos estar na sua companhia, é muito bom podermos abrir a palavra de Deus e estudarmos juntos aquilo que Deus nos deixou e aquilo que poderá ser extremamente útil e prático na nossa vida, preparando a nossa vida para um dia nos encontrarmos com Deus. O meu nome é Jorge Duarte e não estou sozinho aqui neste programa que tem por nome Bíblia Aberta, e nós, ao longo das emissões que vamos ter consigo, iremos abrir claramente a Bíblia e poder mostrar pela Bíblia aquilo que Deus deixou para nós. Comigo tenho o Pedro Esteves, que é também, entre muitas responsabilidades, o diretor desta estação. Tenho também o Vítor Pancha e a Ana dos Santos. Três teólogos que me irão acompanhar ao longo das emissões desta nova temporada, digamos assim. A Bíblia Aberta faz por temporadas. Vamos iniciar hoje uma nova temporada e por isso mesmo terei o privilégio e o grato prazer de vos ter aqui, pelo menos em algumas emissões. Iremos abrir a Palavra de Deus e iremos ter a Bíblia aberta em cada episódio. Hoje tentaremos descobrir uma receita, se quisermos, uma receita que nos pode ser muito útil para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, e eu vou chamar-lhe, se vocês não se importam, vou-lhe chamar a receita para o sucesso, porque eu acho que nós vamos encontrar aqui muitas dicas, a Bíblia tem muitas dicas que nos permitem dizer que podemos encontrar uma receita para o sucesso. Vamos, talvez, começar, nada melhor, por abrir a Bíblia e vamos ao Velho Testamento. Vamos ao livro de Deuteronômio, que é um dos primeiros livros da Bíblia. No capítulo 18, nós vamos encontrar aqui uma primeira mensagem que Moisés escreveu e que ela é bastante interessante, que diz o seguinte... Capítulo 18, versículo 15, diz: O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. E depois, se formos a Josué, porque este trimestre nós iremos estudar sobretudo o livro de Josué, a nossa atenção vai estar muito neste livro. Se nós formos a Josué capítulo 1, para lermos também aqui alguns versículos, nós vamos encontrar aqui no capítulo 1, versículos 1 a 5, que diz o seguinte: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ana, vou começar por ti, porque temos que fazer aqui algumas perguntas e a primeira pergunta é dirigida a ti. Podemos dizer que encontramos nestas duas passagens de Deuteronômio e de Josué ligações e se calhar até uma ideia de continuidade do legado que foi deixado a Moisés agora com Josué? É assim, antes de mais, estou muito contente de estar aqui convosco, e sem dúvida alguma nós encontramos algo que é um legado, uma continuidade do primeiro chamado agora para Josué. E é interessante porque os dois textos que acabaste de ler, Jorge, eles vão nos dar essa pista de continuidade. O primeiro em Deuteronômio, como leste, a dizer: semelhante a mim, um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis. Ou seja, Moisés está a dizer que Deus vai trazer alguém, vai levantar uma nova pessoa para este legado de serviço, de direção e de condução do povo de Israel. E depois em Josué parece que há a confirmação plena da parte de Deus deste chamado especial a Josué. É interessante porque Deus vai precisar de recitar o seu servo Moisés como uma forma de encorajar Josué nesta nova tarefa: como fui com Moisés, assim serei contigo. E isto é interessante porque, se nós compararmos os dois momentos em que
em que Deus diz, ou Moisés no primeiro fala ao povo e depois Deus fala com Josué, nós encontramos dois polos totalmente diferentes num sentido. Moisés no final da sua missão e Josué no início da sua missão, em que Moisés está a dar por terminada a sua condução de liderança espiritual e não só, liderança civil, por assim dizer, do povo, e Josué está a dar agora a continuidade, o recomeço, o começo desta liderança. Mas há aqui dois pontos, ou três ou quatro, de 2 para 3 ou 4 pontos interessantes que nós podemos analisar e refletir até sobre estes dois homens. A primeira é que, se nós repararmos tanto no chamado de Moisés, e teríamos que ir para Êxodo, para o início do livro de Êxodo, como agora para o chamado de Josué, nós vamos encontrar que ambos os chamados não é por vontade humana. Não são eles que se autopropõem para uma liderança deste povo. É o próprio Deus que os chamam. E para além deste chamado de, ok, agora vão guiar o povo, há uma promessa que está na base deste chamado, que é sem dúvida alguma a presença constante de Deus na vida destes dois líderes. Outro ponto também é que, apesar da pouca ou nenhuma capacidade que eles poderiam ter, Deus também promete que vai capacitá-los. No caso de Moisés, nós até encontramos ele a dizer que tem a língua pesada, que já não domina bem a língua, etc. E Deus diz, calma, tudo se resolve. Ou seja, há uma capacidade, ou Deus capacita estas figuras, estas pessoas, para uma obra específica de liderança. E para não falar que a questão mais, como é que eu poderei dizer, a questão que sobressai neles é também que, apesar do legado, o ponto do legado ser diferente, tem o mesmo povo, por acaso não é bem o mesmo, mas tem o povo de Israel, mas acima de tudo também há um apontar futuro para algo mais. Por exemplo, para Jesus, ambos são figuras, são tipos de Cristo, e isto também é interessante. Por isso, respondendo claramente à pergunta, sim, existe uma clara continuidade. Deus não depende de um homem específico, ou seja, não é um homem específico, mas Deus vai levantar servos em cada tempo para propósitos. E neste caso nós vemos que isso aconteceu com Moisés e Josué, e é interessante porque não há um buraco de tempo, o povo não ficou sem líder. Deus prolongou a liderança com Josué, e é interessante porque, apesar dos líderes mudarem, a condução do povo e até mesmo a nível prático nas nossas vidas, certas coisas mudarem, o propósito de Deus permanece o mesmo. Ele é fiel, Ele é presente e Ele atua na nossa vida da mesma forma que atuou na vida do povo de Israel naquele então. No fim, acaba por ser Deus que verdadeiramente está a guiar. Sem mas dúvida. Ele vai utilizando instrumentos diferentes, não é? Sem dúvida. E eu acho muito interessante que a Ana acabou por falar sobre... Porque esta é uma ilusão muitas vezes. Às vezes tendemos a olhar para os heróis da Bíblia quase como super-homens ou super-mulheres. Mas a realidade, talvez mais profunda que nós depois nos É apercebemos... Deus que os capacita. É Deus que os capacita. E se colocarmos o foco em Deus, porque no fundo a Bíblia mostra-nos claramente que a centralidade deste livro sagrado é Deus, não é? Nós podemos ver que Deus, o propósito dele era levar o povo até à Terra Prometida, encontrando homens que pudessem cumprir essa missão, não é? Em Sem certo dúvida. sentido, podemos dizer mesmo que a Bíblia é surpreendente, muitas vezes até é utilizado, como vocês sabem, como um argumento para a autenticidade da Bíblia, mas é mais profundo do que isso, é que a Bíblia, na verdade, está cheia de anti-heróis. Ou seja, a maior parte dos homens ou mulheres que são personagens centrais na história de Israel, por exemplo, mas podíamos ir mesmo ao Novo Testamento, aos discípulos, e são completamente anti-heróis. Ou seja, as fraquezas pessoais, as falhas na sua biografia, os momentos de incapacidade, de incompreensão, os momentos em que desobedeceram a Deus, tudo isto está registado. Então é muito interessante o facto de que a Bíblia nos apresenta os seus heróis
quase a partir de uma perspectiva das suas falhas, porque isso dá muita força à ideia que foi Deus que os chamou e que os capacitou. Não foi com base no facto de serem heróis. O que, aliás, torna a Bíblia, do ponto de vista dos livros ou dos grandes textos mitológicos que muitos povos têm, nós também temos em Portugal, não é? Os Lusíadas, por exemplo, é como um texto fundador que cria uma certa narrativa sobre um povo. A maior parte, para não dizer quase todos os grandes textos que fixam as populações e as histórias são heróicos. Criam mitos sobre as coisas incríveis que os povos fizeram. E depois a história de Israel e a história da Igreja Cristã, ela declara com muita franqueza as falhas. E isso é porque o livro fala sobre Deus, como dizia o Jorge, não tanto sobre pessoas. Sem dúvida. E é muito interessante naquilo que o Pedro acabou de dizer. Tendo a Bíblia o registro, digamos assim, da parte boa e da parte má de cada líder que Deus escolheu, olhando, por exemplo, para Moisés, que foi aquele que esteve antes de Josué, e este tempo que nós vamos ter aqui da Bíblia aberta, iremos falar muito sobre Josué, não tanto se calhar como Moisés, embora hoje teremos forçosamente também de falar de Moisés, porque há aqui uma passagem de testemunho. É muito interessante, porque olhando para a história de Moisés, nós vemos falhas incríveis na vida deste homem, não é? Em que nós podemos nos interrogar como é que Deus foi capaz de escolher este homem. Mas se formos a Êxodo, capítulo 33, vamos ver o outro lado que é extraordinário. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, e você que está aí em casa poderá abrir a sua Bíblia. Estamos na Bíblia aberta e é importante que possamos usar este livro sagrado. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, nós encontramos uma passagem fantástica que diz: "E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda." E esta passagem é espetacular, nós já vamos comentá-la, porque vemos aqui Deus a falar com Moisés face a face, mas também vemos aqui o jovem Josué muito atento àquilo que se passava com o seu chefe. Depois, se formos a Números, capítulo 14, nós vamos encontrar aqui também uma passagem, agora mais direcionada para Josué, que diz, Números 14, versículos 6 e 7, diz que Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: "A terra pela qual passámos a espiar é terra muito boa." Aqui já vemos um trabalho de Josué, digamos, já comprometido com uma dinâmica que o próprio Moisés lhe pediu. Vemos aqui um colega dele, o Caleb, também é muito importante nós termos isso em conta. Depois ainda, se formos a Números, capítulo 27, e temos que abrir aqui em várias passagens, porque isto permite que nós possamos ter uma noção clara do que a Bíblia fala sobre este tema. Em Números capítulo 27, versículo 18, nós vamos encontrar esta passagem. Diz: "Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em quem há espírito, e impõe a tua mão sobre ele." Mais um passo dado na vida de Josué. E por fim, antes de passar a fazer uma pergunta rápida ao Pedro, eu quero ler Deuteronômio capítulo 34, o versículo 9. Capítulo 34 de Deuteronômio, lendo o versículo 9, que diz o seguinte: "E Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés." Vemos aqui então como é que foi feita a passagem, como é que Deus trabalhou, digamos, o fim do percurso de Moisés e o início do percurso de Josué. A partir destes textos, Pedro, diz-nos um pouco quem era Josué, e ao mesmo tempo que qualidades é que ele possuía para ele ser chamado por Deus, para Deus ter confiança e colocar-lhe a direção de todo um povo nas suas mãos. Sim, podemos dizer que estes textos que tu acabaste de ler são excelentes exemplos disto. Josué tinha obviamente as suas características. E se bem que isto faz agora um equilíbrio com o que nós estávamos a dizer todos aqui há pouco, se bem que Deus não precisa de pessoas perfeitas para a chamar, senão não chamava ninguém. Senão Jesus era o único que tinha tido uma missão nesta terra. Mesmo em termos de liderança, obviamente que Jesus não vai pegar em líderes feitos e perfeitos. O chamado de Deus, ele vem para pessoas que têm as suas características e vai usá-las.
Agora, a liderança, obviamente, a liderança espiritual, sobretudo, sabemos que é muito esta relação entre as características próprias do indivíduo, que vão desde o seu temperamento, que é uma coisa que nasce connosco, até ao nosso caráter, que é uma coisa que nós vamos forjando ao longo do tempo, que vai tendo forças e fraquezas. Ora, a liderança de uma qualquer pessoa, homem ou mulher, é feita desta conjugação entre as nossas características pessoais, ou que herdamos e trabalhamos, e depois o que Deus vai fazer em nós. Isto significa que não se anula as características do indivíduo. É por isso que as lideranças são distintas. E se hoje estamos aqui 4 pessoas sentadas a esta mesa, e tantas pessoas que lá em casa estão connosco, cada um de nós tem as suas características. É por isso que em posições de liderança, ou simplesmente no exercício da nossa vida, vamos abordar as mesmas realidades de formas diferentes. Podemos por isto dizer que Josué, estas passagens mostram que ele tinha algumas características particulares que o tornavam único como pessoa, e sim, Deus usou claramente essas características. E quais eram essas características? Vamos a elas, e neste caso o foco vai estar sobretudo nesses textos que acabaste de ler. Em relação à primeira nota, que eu acho muito interessante, que o texto de Êxodo 33 dizia que o jovem Josué, portanto era mesmo um menino ainda, nunca se apartava do meio da tenda. O que nos dá uma evidência de que a liderança, sobretudo a liderança espiritual, ela nasce da intimidade com Deus, do desejo de estar na presença de Deus. E isto é uma característica que nós vemos aqui em Josué, não sabemos exatamente aqui a idade que ele tinha, mas percebemos que ainda era muito jovem e que essa virtude é um desejo, um apelo pelas coisas espirituais. É a vontade, um anelo pela presença de Deus. Havia um interesse constante, não é? Esse interesse. E é interessante porque o texto mostra estas duas características, ou estas duas dimensões. Moisés é que estava face a face com Deus. Não era Josué. Claro. Ainda não era o seu tempo. E claro que aqui, se calhar, nós invejaríamos era Moisés. Eu gostaria era de estar no lugar de Moisés para estar face a face como quem fala com um amigo, que é uma designação absolutamente impressionante. Mas se calhar Josué, vendo isso, dizia no seu coração, eu também queria estar ali, não é? E é interessante que eu vou pegar exatamente nisso, o que eu acho que este texto mostra é que Josué aqui não está a pensar eu queria estar no lugar de Moisés ou eu queria ser Moisés. O que mostra é eu queria estar com Deus. Ele não inveja a posição de Moisés. Ele inveja ou tem vontade de estar na presença de Deus. Também na presença de Deus. Isso são duas coisas distintas. No fundo, torna-se muito interessante, Pedro, isto que tu estás a falar, porque é muito tentador muitas vezes invejarmos a posição do outro. Quando às vezes, nesta situação bem específica, Moisés estava naquele lugar porque estava disposto a caminhar com Deus, a buscar Deus, e de alguma maneira Josué vai compreender isto e ele próprio vai reconhecer a importância, e inconscientemente ele não faria ideia do que é que estaria para o futuro, mas pelas escolhas de hoje, dia após dia, nós vamos nos habilitando ou desabilitando para aquilo que é o plano de Deus. Para aquilo que nós ainda nem imaginamos que vai acontecer. Claro. E há uma ideia interessante, é que no fundo Moisés é chamado o servo do Senhor e Josué é o servo de Moisés. Não é? Ou seja, ele respeita, ele sabe qual é a sua posição, mas há um interesse desmedido para poder estar também com Deus. Claro. Sem dúvida. Então, são ideias realmente fortíssimas. Agora, eu gostava de me centrar no segundo texto que leste. Obviamente que é um dos textos, se calhar, da vida de Josué, que é evidente que é o momento em que é a primeira vez que os espias são enviados a Canaã, em que ele vai numa missão, aliás são 12 aqueles espias, e é aí a primeira vez que nós vamos ver Josué, com Caleb naturalmente, saírem um pouco da multidão e perceber-se que há ali uma diferença. No caso, percebe-se muito bem que há 10 espias que vão numa direção e 2 que vão noutra direção. Para mim, fica aqui muito claro uma característica da liderança, ou até aqui nem é da liderança, é uma característica da pessoa, da fé e até da estrutura moral de Josué. Para mim, ou o que eu gostava de partilhar convosco aqui é a ideia de que a integridade espiritual é uma coisa muito necessária para a liderança.
Porquê é que eu lhe chamo integridade espiritual? Porque quando nós vemos que toda a gente vai numa direção, normalmente o mais fácil é deixar-se ir naquela direção. A irmos atrás. É irmos atrás, porque Josué vê 10 a dizerem, esqueçam, a terra realmente é boa, isto para resumir o que se passou ali, a terra é ótima, aquilo é uma maravilha, as uvas são gigantes, há leite e mel com fartura, mas nós jamais vamos conseguir conquistar aquilo, porque os homens são gigantes, são fortíssimos. E por norma, nós temos aquela ideia de nos derrotarmos a nós próprios, não é? Tendo 10 a derrotar 2... Ora, aí está. O normal seria Josué e Caleb pensarem, eu até acho que se calhar nós devíamos ir com força, mas se os 10 acham que é melhor não ir... Eles deverão ter razão. Eles devem ter razão, eles são 10, vamos nos calar aqui. Ou seja, uma certa... o defender-se um pouco, de ter que se expor, a contrapor, e se vierem para cima de mim e me disserem, mas argumenta lá, não viste. Então, é preciso ter integridade e coragem para não se deixar levar pela opinião de uma maioria e expor a sua opinião. Portanto, nós vemos aqui esta ideia de uma fidelidade aos valores, uma certa fidelidade ao que ele considera ser certo. E é aí que esta integridade moral e espiritual que nós, na verdade, vamos ver ao longo da vida de Josué na sua biografia. Mas, Pedro, deixa-me só aqui fazer-te este apontamento. Essa integridade não era só em Josué. Caleb também a tinha, não é? Ele conseguiu encontrar um amigo que partilhava exatamente do mesmo pensamento, do mesmo modo e se calhar dos mesmos objetivos, não é? É por isso que às vezes nós temos pessoas que estão ao nosso lado, às vezes basta uma pessoa que está de uma maneira forte ao nosso lado para nos dar força para avançarmos. Nós temos muitos textos na Bíblia, eu aqui vou citar Isaías 41, curiosamente é um texto muito parecido ao que Josué viria a ouvir da parte de Deus no início do seu chamado. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Só que nesta altura, quando Josué toma esta posição, estas palavras Deus ainda não lhes tinha dito pessoalmente. Portanto, ele teve que antecipar esta ideia de que eu não vou assombrar nem ter medo de expor o que eu vi, o que eu creio, mesmo que à minha volta tudo pareça indicar o contrário. Eu vou ficar por aqui nestas duas características e lembrar-me aqui daquela célebre passagem que Ellen White escreveu num livro extraordinário chamado Educação, muitas vezes citado, em que ela se refere à ideia de que o mundo precisa de homens e mulheres, naturalmente, que sejam fiéis ao dever, ao que é certo, como a bússola é ao norte. É essa integridade que é moral e espiritual, que é tão necessária. E nós hoje vivemos num tempo em que isso ainda é tão necessário, talvez mais do que nunca. Isso acaba por ser diferente porque o que nos move pode ser também a teimosia, a soberba, a presunção. E não é o caso nem de Josué nem de Caleb. É exatamente esse amor pela verdade, pela realidade, de não esquecer inclusive quem era Deus. Os outros 10 espias acabaram por esquecer todo o caminho, todo o percurso que Deus fez com eles até ali. Não é que eles estivessem iludidos, eles estavam bem conscientes da realidade daquela cidade fortificada e tudo, mas esqueceram-se de Deus. E isso fez toda a diferença depois na avaliação e a escolha que fizeram. Eu até vou lançar aqui a pergunta e se calhar todos nós podemos partilhar um bocadinho. Como é que nós podemos ver estas qualidades serem uma inspiração, por exemplo, aos líderes atuais? Porque continuamos a ter líderes, seja na igreja, seja na sociedade. Como é que estas qualidades de Josué podem ser, de alguma forma, uma inspiração para os líderes de hoje? Pedro? É que eu estou a lembrar-me do texto bíblico de Cristo que dizia: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Ou seja, fidelidade. A fidelidade nas coisas pequenas ou nos momentos que ainda não são grandes é que nos habilitam para os grandes momentos. Por isso é que podemos dizer que Deus vai escolher Josué. Provavelmente este episódio teve muito a ver com essa escolha. Precisamente porque naquele momento em que ele era apenas mais um entre os outros espias, habilitou para coisas muito maiores. Talvez por isso essa inspiração para líderes jovens ou menos jovens que hoje nos ouçam aqui é de que muitas vezes não vamos esperar que Deus nos chame para fazer coisas incríveis. Às vezes basta as pequenas coisas do dia a dia, em que se eu for fiel nessas coisas, então eu já estou a fazer o meu trabalho e talvez elas me habilitem para coisas maiores.
Lançaste aqui duas características, a integridade, a fidelidade. Existe mais alguma que vocês considerem que podemos retirar desta curta experiência de Josué até aqui? Sim, tendo por base fidelidade e integridade, nós vemos que não há muito pelo qual nós nos podemos expandir, porque estas duas já englobam um pouco tudo. E sem dúvida, de forma alguma, eu concordo com o que o Pedro estava a dizer, muito provavelmente este episódio da vida de Josué foi aquilo que marcou a postura de liderança futura que ele iria ter de Deus para com ele, porque no pouco, que era pouco, Deus tinha acabado de fazer 1001 coisas por aquele povo. Entrar para a Terra Prometida era só mais uma, e era o pouco. Eles mostraram ser fiéis. Eles mostraram não ter medo de estar com Deus e de pronunciarem-se o seu lado. É muito bom nós podermos estudar a Bíblia e, como vê, termos a Bíblia aberta permite claramente que encontremos coisas extraordinárias na vida de outros que podem estar integradas também na nossa vida. Estamos a estudar hoje e durante as próximas semanas o livro de Josué e é muito curioso que várias pessoas têm neste livro, digamos, uma forma de olhar para o livro de uma forma organizada e é bom que isso aconteça, não é? Nós temos aqui uma organização deste livro que podemos dizer talvez em 4 secções, se quisermos dividir em 4 verbos. Podemos dizer o passar, o possuir, o dividir e o dar ou o fazer, se quisermos, no serviço. Vítor, agora eu vou-te perguntar, como é que nós podemos olhar para estas 4 divisões de passar, possuir, dividir e fazer, ou termos um serviço, digamos assim, para percebermos um pouco melhor a estrutura de todo este livro, que é o livro de Josué? É interessante porque essa estrutura nós já encontramos no próprio capítulo 1 de Josué. Funciona quase como que um resumo de todo o livro. Ali nós podemos verificar que desde o versículo 2 ao versículo 9 nós temos este atravessa ou passa, porque falava sobre a importância da preparação dessa travessia que era, portanto, do Rio Jordão. Depois, a partir do versículo 10 e 11, nós temos o possuir. Era importante que eles, passando aquilo que tinha sido um problema no passado, que eles o passassem, houvesse essa ousadia no Senhor, mas que tomassem posse da terra que estava diante deles. Havia desafios, é verdade, mas havia uma conquista, havia uma promessa, e se eles se mantivessem fiéis e confiassem, acima de tudo, no Senhor, isso seria uma realidade. Ainda no capítulo 1, portanto, na terceira parte, no dar ou dividir a terra, uma vez tomando posse, nós encontramos a partir do versículo 12 ao versículo 15, era importante haver esta divisão, portanto, esta partilha, porque era assim, efetivamente, a vontade do Senhor para quase todas as tribos. E então, do versículo 16 ao versículo 18, a realidade do fazer ou servir, ou seja, da obediência à lei, à vontade do Senhor, ou seja, a importância não somente da fidelidade que os tinha levado até ali, mas numa própria renovação da aliança. É interessante que quando nós olhamos para estes 4 verbos, digamos assim, para estas 4 iniciativas de Deus, porque também podemos nomeá-las assim, nós nos apercebemos que Deus tem, permitam esta linguagem, Deus tem sonhos, Deus tem anseios para cada um de nós. E Deus tinha também para aquele povo. Mas para além dos anseios e do desejo que Deus tinha para aquele povo, no passado Ele também já o tinha. E eles não tomaram posse. Eles falharam. Então, não foi Deus que falhou. Deus era verdadeiro naquilo que lhe estava a propor. A realidade é que o segredo de tomar posse, mesmo daquilo que Deus tem para cada um de nós, passa sempre pela fidelidade, pela obediência ao Senhor. E quando nós compreendemos isto, então nós tiramos benefícios da própria presença de Deus na nossa vida. Portanto, isto também nós vemos depois, não somente, portanto, neste capítulo 1, que acaba por resumir, mas vemos também ao longo do próprio livro de Josué. Nós podemos ver o passar, que vai desde o capítulo 1 até ao capítulo 5, no versículo 12, o possuir, que vai do capítulo 5
versículo 13 até ao capítulo 12, o dividir, Josué 13 ao 21, e finalmente o servir ou obedecer, de Josué 22 ao 24. E nós podemos perguntar, mas porquê? Porquê esta mesma forma? Porque esta é a mensagem do livro. No fim, as iniciativas de Deus não se realizam automaticamente. Vou fazer aqui um pequeno parênteses. Há coisas que Deus diz vai acontecer e elas simplesmente vão acontecer. Elas não dependem da nossa escolha. Mas há vertentes da vontade do Senhor na qual o Senhor dá-nos essa liberdade, essa capacidade de escolha. Por exemplo, no nosso tempo, Jesus vai voltar, quer eu queira ou não. Não depende da minha crença, da minha aceitação ou da minha preparação. Ele vai voltar. Mas aqui a tomar posse e continuar no plano e na aliança passava por um conjunto de decisões e de escolhas que o povo tinha que o fazer. Não fazendo, não tomava posse. E isso nós vimos exatamente com Moisés. No fim, isto também nos fala de Deus. Deus não é alguém tirano. Às vezes podemos nos iludir pela vida, pelos acontecimentos do mundo. Deus não é um tirano. Deus age, permitam nesta linguagem mais humana, Deus é um cavalheiro. Deus é um gentleman que nos convida. Por exemplo, o Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, entrarei. Ou seja, Deus tem este convite, esta busca. E esta resposta que Deus espera de nós não é de maneira nenhuma, porque também há quem olhe para esta resposta da obediência quase como que uma maneira de nós colocarmos em causa o que Deus faz. Mas uma coisa não fica em causa. Ou seja, estas 4 secções, ou se quisermos estas 4 etapas, eram 4 etapas de Deus propriamente, não é? Sim. Não, o povo apenas teria que as viver a seu tempo, guiados por Deus. Sim, no fundo, este passar, possuir e dividir eram planos de Deus, é o que Deus apresenta. O povo tem que decidir se faz a última, que é o que vai dar corpo e concretizar o desejo de Deus, que é o servir e obedecer à vontade de Deus. E que em nós talvez seja a parte mais difícil, que é acreditar que isso é possível usando essas 2 características da fidelidade e da obediência, não é? Sim, no fim, talvez para simplificarmos, mesmo trazendo isto ao nosso tempo, nós temos de compreender que a obediência não é um meio de comprar ou de ganhar a salvação, ou de merecer a vontade divina. Mas a obra que Deus deseja realizar no nosso coração, na nossa mente, só pode ser realizada num caminho com Ele. Quando eu escolho a desobediência, quando eu escolho fazer uma vontade que não é vontade de Deus, quando eu escolho desobedecer aos mandamentos de Deus, eu não estou sendo guiado por Deus sob a sua influência. Quer queiramos ou não, acabamos por ficar sob a influência do inimigo de Deus, que é Satanás, e somos transformados por ele. Portanto, a obediência tem lugar na vida, sempre teve no passado, tem no presente e terá no futuro. E concordas que Josué, no fundo, Josué sai do Egito, não é? Ainda muito jovem, não é? E consegue chegar até à etapa de substituir Moisés, e o que é certo é que nós podemos ver Josué a dizer ao povo, acreditem. Porque Deus no passado venceu, Ele também vai vencer por nós. Ou seja, estas 4 etapas que faltam concluir para que nós alcancemos a promessa da terra prometida, elas vão concretizar-se porque Deus vai nos dar. O que significa que Josué também era quase como que o exemplo da fidelidade e da obediência, não é? Sim, e de que Deus não desiste. O homem desiste, Deus não desiste. Muitas vezes nós deixamos de querer. Ou seja, nós vemos que o povo falha, mas Deus sempre nos presenteia com a sua graça. E só talvez para deixarmos uma passagem, em Apocalipse 12, 14, 12, ela fala-nos de uma aplicação de uma realidade. Porque hoje nós vemos muitas vezes uma realidade em que, muitas vezes, dentro da igreja cristã, somos de alguma maneira convidados a escolher ou a graça, ou a fé, ou a obediência. Mas quando nós olhamos para a própria definição, isto talvez para ilustrar uma realidade e aplicá-la hoje, daquilo que acontece ou que somos chamados a viver hoje, ou daquilo que é característica do povo de Deus, em Apocalipse 14, versículo 12, é-nos dito que aqui está a perseverança dos santos. Ora, é aqui que nós queremos estar naqueles que seguem o Senhor, daqueles que guardam os mandamentos. Aqui temos a obediência. E finalmente, e a fé em Jesus.
Então uma coisa não toma A fidelidade. a outra. É muito importante. Nós estamos mais ou menos a meio do nosso programa, mas precisamos de fazer aqui um curto intervalo. Antes de irmos para o intervalo, eu tenho aqui uma oferta para lhe fazer e eu acredito que esta oferta ela é extremamente interessante e poderá ajudá-lo no estudo da Bíblia. Nós temos este guia de estudo que é a revista Eu Creio, e vou tentar mostrar aqui para a câmara. Eu Creio. Esta é uma série de, enfim, é um guia de estudo que tem uma série de estudos onde você poderá encontrar mais sobre a Palavra de Deus. É muito fácil obter este material, ele é gratuito, poderá pedir sem qualquer custo, basta que faça um telefonema para, ou envie uma mensagem para o 933 93 9291. 933 93 9291. A Novo Tempo terá o gosto e o privilégio de lhe oferecer este material que servirá como guia de estudo para que possa aprender mais sobre a Palavra de Deus. Saímos agora para um curtíssimo intervalo, voltamos já a seguir. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Voltamos a estar consigo para a segunda parte do Bíblia Aberta. Como sabe, nós estamos aqui semanalmente na Novo Tempo Portugal, no canal 186 da Mel. Também poderá escutar-nos através da rádio RCS ou então no canal do YouTube da Novo Tempo Portugal. É sempre um gosto poder estar consigo. Voltamos à conversa com estes 4 amigos, o Pedro, o Vítor e a Ana, que nos ajudam a poder encontrar mais coisas interessantes e fundamentais nesta receita para o sucesso que nós podemos retirar do livro de Josué. É este livro que nós estamos a ler e por isso eu gostava neste momento de ir a Josué, capítulo 1, e podermos de alguma forma encontrar aqui um clássico. Basicamente este versículo, quem lê a Bíblia com muita frequência e estuda tem este versículo quase de cor. Diz claramente Josué capítulo 1, versículo 9: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos juntar a esta passagem, que no fundo é uma grande promessa de Deus dirigida diretamente a Josué, vamos juntar aqui uma outra que muitos anos mais tarde, quando Jesus esteve nesta terra, mesmo no final do seu mandato, já quase a terminar os seus dias nesta terra e ascender ao céu, Jesus vai dirigir-se aos discípulos no capítulo 28 de Mateus para lhes dizer algo de extraordinário, um remate fantástico a toda a sua obra. Capítulo 28 de São Mateus, versículo 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e depois deixa a promessa: e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos ou à consumação do mundo. Ana, esta promessa que Deus fez de alguma forma a Josué e que depois vai repeti-la aos seus discípulos por outras palavras na pessoa de Jesus, ela é uma promessa que está extensível a toda a Bíblia. Nós encontramos desde Gênesis a Apocalipse em diferentes pessoas, em diferentes momentos, diferentes grupos. Por que será assim tão importante esta confiança em Deus e, sobretudo, que Deus vai estar connosco ou que Deus está connosco? Esta pergunta é muito interessante, é uma boa pergunta de reflexão para nós aqui, porque se é algo tão transversal em toda a Bíblia, esta presença, esta forma de Deus estar connosco, este incentivo que vem de eu estarei convosco, parece que dá este power que às vezes falta ao cristão, ao discípulo, ao seguidor de Jesus. E é interessante porque nós perguntamos porquê? Porquê é que é uma promessa tão transversal? Qual é a necessidade real? Se Deus já disse no início, porquê é que há esta necessidade de repetir constantemente eu estarei contigo? Porque o ser humano tem um grave problema que se chama memória. E eu penso que todos nós aqui também sofremos um pouco com este problema. Porque, sim, Deus disse que estará connosco, mas no presente eu já me esqueci que Deus está connosco. Então, ou comigo neste caso, parece que há uma necessidade constante da parte de Deus de forçar num sentido positivo esta questão da nossa memória. Ok, eu estive com Moisés, eu estive com Josué, mas calma que eu também estou contigo agora, vou estar. É uma necessidade do próprio Deus em nossa função. Ele não tem essa... Em nosso benefício. Sim, é uma necessidade nossa, mas é uma necessidade de Deus no sentido em que, para que não haja nada que nos impeça de conectar com Ele, Ele diz, eu já vos dou a papinha toda, no sentido,
eu estou convosco, sempre. E é interessante porque esta questão é o fio condutor de toda a Bíblia e é também aquilo que vai marcar a base da nossa segurança e coragem. Porque o texto que acabaste de ler, Jorge, em Josué, na versão, o livro, uma versão portuguesa que eu gosto bastante, a versão vai explorar de sim, ser ousado e forte, abandona o medo e a dúvida. E depois há o porquê, porque eu estou contigo. Ou seja, se nós queremos ter coragem, se nós queremos ser fortes, se nós queremos ser ousados na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, positivamente, nós temos que ter esta noção da presença de Deus na nossa vida. E é interessante porque quando nós olhamos para Josué, Josué estava a enfrentar um enorme desafio e a iniciar o caminho de conquista para a terra prometida. E entrar com um povo numeroso, como era o povo de Israel, para uma terra desconhecida, apesar de terem espiado 2 vezes a terra, espiar não é sinónimo de convivência nem vivência lá concretamente. Eles viram mais ou menos como era a realidade. Nem de conquista. Nem de conquista. Eles simplesmente observaram a realidade daquela terra. Então, nós vemos que atravessar o Jordão, entrar para essa terra, humanamente, era impossível. Foi impossível 40 anos antes e era impossível 40 anos depois. Então, a necessidade de Deus afirmar eu estou contigo era necessário para este encorajamento para Josué e para o próprio povo. Isso faz-me lembrar um bocadinho aquela ideia de quando os nossos filhos, por exemplo, vão para a escola no primeiro dia, eles vão super nervosos, não é? Porque eles vão enfrentar algo que nunca tiveram. Mas os pais dizem, olha, eu estou contigo. Não é? Eles vão nervosos na mesma, mas no pensamento deles eles têm lá, o meu pai está comigo, não é? E foi isso um pouco que Jesus fez com Josué. Sem dúvida. É essa noção de, mesmo nos momentos mais difíceis, nas incertezas e nos desafios, e no caso de Josué, e no caso dos discípulos, quando Jesus diz, estarei convosco até ao fim dos tempos, até à consumação dos tempos, é porque é um grande desafio que vem aí. É um grande desafio que vai ser necessária a presença constante e a noção da presença constante de Deus na nossa vida. Significa que em muitos momentos o nosso coração vai bater forte perante os embates que vamos ter à nossa frente. Os discípulos não saíram dali tranquilos. Então tudo bem, agora a partir de agora isto vai ser fácil, não é? Sem dúvida. Porque ter medo é algo humano. Ter medo do desconhecido, sentirmos sozinhos, acharmos que estamos sozinhos, daí esta necessidade do próprio Deus e de culminar esta questão da presença com o próprio Jesus no mundo. Deus connosco, Emmanuel. Ou seja, há uma noção de marcar a história da Terra, marcá-la com eu estou aqui a acompanhar-vos até ao fim dos tempos, até que eu venha pela eternidade, eu vou estar aqui. E Josué, diante do desafio, diante do problema, ele teve também essa noção de, ok, Deus vai estar comigo. E ele teve provas suficientes durante a sua vida passada para se lembrar, Deus esteve no passado. Tu disseste aí uma coisa que para mim, estou aqui a pensar, eu acho que é extraordinário, porque tu disseste que quando ele estivesse sozinho, e em muitos momentos ele pôde ver que Moisés esteve mesmo sozinho. Ou seja, ele olha para trás e vê um homem, não vou dizer solitário, porque ele teve sempre ali pessoas por perto, mas nos momentos de decisão muitas vezes ele estava sozinho. E Josué também sabe que vai estar sozinho em muitos momentos da condução do povo, não é? Ele precisava de ter esta certeza de que sozinho, digamos humanamente falando, mas tendo o poder de Deus. Sem dúvida. E o mesmo com os discípulos e o mesmo connosco hoje. Claro. Há momentos de solidão, há momentos de desafios na nossa fé, mas a certeza de que Deus nos dá de que está connosco é algo que nos ajudará a superar estes mesmos desafios. No fim, eu costumo dizer que às vezes, pelas dificuldades, pelas provas, pelos desafios, parece que estes tomam preponderância aos nossos olhos e na nossa mente. Muitas vezes nos vemos sós ou sozinhos, tal como Jesus na cruz. Mas ele estava? Não. Não estava. Daí o convite de que o justo realmente vencerá ou viverá pela fé. Nós temos que ir para além daquilo que os nossos olhos, do que a nossa mente às vezes percepciona e confiar num Deus que não falha, num Deus que é fiel. Esta é que é a realidade. Eu posso falhar,
E na minha fidelidade eu posso deixar de a viver. Mas Deus nunca vive dessa forma. Vamos avançar, até porque o nosso tempo vai se esgotando, digamos assim. A conversa é sempre muito boa e falar da palavra de Deus ou pela palavra de Deus é extraordinário. Mas, Pedro, nós vemos aqui que realmente Deus dá uma promessa fantástica a Josué: não te deixarei, estarei contigo. Mas o que é certo é que ele precisava de encontrar o seu próprio espaço. Ele era o líder da nação e ele tinha um legado de Moisés, mas o legado de Moisés ficou para trás. Antes de te dar a palavra para que tu possas, no fundo, explorar aqui um bocadinho esta ideia, se formos a Josué, capítulo 1, versículos 16 e 17, nós vamos encontrar aqui algo muito interessante, porque esta posição do povo também é importante. Diz Josué capítulo 1, versículos 16 e 17, que então responderam a Josué dizendo, aqui o responderam é o povo, não é? Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. É bom nós podermos ouvir quem está ao nosso lado: eu confio em ti. Portanto, Josué tornou-se um líder respeitado. Depois teve de encontrar o seu espaço, uma vez que estava sozinho, já não tinha, digamos, os olhos de Moisés, a capacidade de Moisés. Tendo em conta o que hoje nós conhecemos sobre estes modelos e perfis, de liderança, como é que nós poderíamos classificar a liderança de Josué? Vou tentar resumir aqui numa ideia-chave, porque a liderança é um tema que, aliás, me interessa muito há muitos anos. Podia fazer talvez aqui um pequeno ensino precisamente sobre os perfis de liderança que pode ser útil para quem nos ouve. Nós podíamos fazer alguns binómios sobre liderança, porque existem muitos estilos e perfis de liderança, e mesmo se em cada tempo da história tem sido dada mais ênfase a certos perfis mais adequados ao tempo e às características, uma das lições principais sobre liderança é que nós não podemos dizer que existe um estilo de liderança perfeito ou melhor que os outros, porque a liderança tem sempre a ver com as nossas características e com o ambiente, o que se passa à nossa volta. Então nós temos lideranças, por exemplo, mais autocráticas, mais baseado na capacidade de uma pessoa dar ordens e pôr as pessoas a fazer, e temos lideranças mais participativas, que tendem a basear-se mais no contributo da equipa. Este é um primeiro binómio. Mas nós também temos lideranças que são mais inspiracionais ou transformacionais, como também se diz hoje, que a ideia são lideranças visionárias, sobretudo capazes de pôr as pessoas com vontade de avançar para aquele sonho e para aquela visão, e temos lideranças mais transacionais, que são mais baseadas na performance e na capacidade de fazer as coisas bem feitas. É o segundo binómio. E o terceiro são as lideranças ou mais carismáticas, que são baseadas nas características da atratividade de uma pessoa, estão mais centradas numa pessoa que é capaz de levar tudo atrás dela, e temos as lideranças mais servidoras, em que o líder desaparece mais e que serve e com isso leva as outras pessoas a fazer. Estes três binómios mostram que existem muitas formas de se posicionar dentro da liderança. Não é fácil identificar, eu estive a tentar fazer esse esforço, qual será exatamente a característica ou o perfil mais específico de Josué, embora pudesse arriscar uma tentativa. Mas eu, embora tenha apresentado aqui estes binómios de perfis de liderança, vou talvez usar aqui uma resposta um pouco diferente, que é dizer que existem características ou escolhas que todos os líderes ou todos os perfis de liderança podem fazer e que são úteis para solidificar qualquer tipo de liderança. Ou seja, são transversais. São transversais. Todos, não é? Ou seja, o ponto é dizer, tecnicamente ainda, antes de dar a resposta final, é dizer que todas as lideranças, independentemente destas características, podem ser más ou produzir maus resultados. Então, a característica que Josué teve ao longo do seu ministério de liderança foi a capacidade de estar claramente assente em valores. Ou seja, os valores que orientavam Josué eram claríssimos. E isso foi evidente desde o primeiro até ao último dia. Um dos momentos mais fortes que se encontra naquela última secção que o Vítor há pouco apresentava, que é um dos textos mais conhecidos de Josué, lá chegaremos nas semanas a seguir, que é quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam a escolha que têm a fazer, mas eu vou servir ao Senhor.
Então nós percebemos que aqui, mais do que uma característica de liderança ou perfil de liderança, é esta liderança que está assente em valores. Esses valores acompanharam Josué ao longo da sua vida e, portanto, fizeram dele um bom líder. Seja qual for as nossas, o nosso perfil de liderança ou as nossas características, assentar em valores e em integridade a nossa vida vai sempre produzir bons resultados. Deixando sempre Cristo, ou Deus neste caso, liderar esses valores. Claro, porque numa liderança espiritual, esses valores são essencialmente valores cristãos inspirados de acordo com aquilo que Deus nos deixou como parâmetros. E aí nós encontramos quase que esses binómios, não vou dizer todos numa pessoa só, mas muitas características desses binómios na mesma pessoa. Acho que exatamente. É por isso que Jesus, aliás, é o exemplo perfeito de liderança, porque Jesus teve todas estas características e perfis na sua própria liderança. Agora, ele foi sempre íntegro com os valores que o orientaram. Por isso, umas vezes ele foi autocrático e outras vezes foi serviçal. Vítor, tenho mais uma pergunta para ti, mas antes eu ainda quero abrir aqui a nossa Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 8, para podermos encontrar aqui algo bastante interessante. Josué capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E depois, se formos ao salmista, porque lá está, a Bíblia é um todo, não podemos ficar apenas num livro só, temos que juntar aqui outras passagens porque elas casam na perfeição. Se formos ao Salmo, logo ao primeiro Salmo, Salmo 1, nós encontramos aqui nos versículos 1 a 3 o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Temos aqui uma certeza absoluta naquilo que a Bíblia nos apresenta como o projeto de Deus para a nossa vida. Vítor, Josué recebeu a promessa de que Deus iria estar com ele, de que Deus iria fazê-lo próspero, bem-sucedido, e podemos olhar aqui depois para outros homens como Davi, Salomão, enfim, tantas outras pessoas, mulheres da Bíblia. Nós normalmente mencionamos sempre nomes masculinos, mas também há nomes femininos, em que nós claramente vemos o poder de Deus. O que é que significa esta prosperidade que Josué teve e como é que nós podemos viver de alguma forma essa experiência na nossa vida ainda hoje? Eu sempre me interrogo muitas vezes que a resposta a dar a perguntas como estas. E se às vezes quem nós somos influencia a resposta que damos. Talvez nesse sentido nós temos que resistir e temos que ser prudentes nesta resposta. Uma das coisas que nós nos apercebemos claramente do versículo bíblico é que a verdadeira prosperidade bíblica passa sempre por uma reflexão profunda da palavra do Senhor, por uma vivência da mesma, por uma obediência, por uma vida, e nós temos vindo a falar sobre isto, alinhada com os princípios divinos que são intemporais. Eles existem, eles são princípios do reino de Deus. Queremos estar no reino de Deus, temos que os viver hoje. Ou seja, por outro lado, olhar para Josué e ver este bem-sucedido, que ele seria próspero, nós podíamos pensar que ele o iria fazer com o poder do homem, com o poder militar, mas não. Eles, na realidade, são consequência de uma fidelidade espiritual, de uma intimidade constante com Deus, numa vida de obediência. E no fim, este também é o segredo. Agora, a pergunta que fica aqui é: e a riqueza? Porque queiramos ou não, todos nós, de alguma maneira, não somos indiferentes a esta realidade. Este é o segredo para sermos ricos. E quando eu falo aqui de rico, falo, portanto, de riqueza material. É importante nós fazermos aqui uma diferenciação entre a prosperidade bíblica e esta riqueza material, que são coisas muito, muito diferentes. Como tu disseste, Jorge, Davi, Salomão, Esther, Daniel, como tantos outros, na realidade prosperaram porque colocaram Deus no centro das suas decisões. Mas foram todos eles ricos? É este o exemplo que nós temos da Bíblia? Não. Eu sei que nós estamos um pouco limitados pelo tempo, mas eu tinha aqui Hebreus 11, versículo 32 ou 38, de homens e mulheres que foram fiéis, mas que muitos deles foram mortos, foram perseguidos, foram esquartejados,
a vida que eles acabaram por viver não foi uma vida de riqueza, nem de estar em tronos. Por outro lado, me lembra aquele texto de Jesus que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Então nós podemos compreender que no fim, mesmo quando nós olhamos para Romanos 12, 1 e 2, que ele fala-nos da importância de não nos conformarmos com os valores do mundo, mas irmos para além pela ação do Espírito. Ele chama-nos a um sacrifício. Talvez essa é a coisa mais importante. O Senhor quer para nós pobreza ou riqueza. O que nós podemos garantidamente dizer pela palavra do Senhor é que o Senhor nos chama ao sacrifício, à entrega. Depois, a partir daí, se o Senhor nos leva para um caminho de prosperidade ou mais simples, depende muito da sua vontade. É este Senhor, através do Espírito Santo, que trabalha em cada um de nós, que vai nos transformando, e é Ele também que deseja colocar em nós a sua vontade, a nós sermos humildes, porque no fundo não importa se em tronos ou se em caminhos mais humildes, mas a todos, se forem obedientes, Deus dará a mesma recompensa, a vida eterna. Nós esgotámos o nosso tempo, é pena, porque esta conversa foi excelente, mas vou-vos convidar a estarmos para a semana juntos aqui no Bíblia Aberta. Espero por vós e também espero por si, que está aí desse lado, que possa estar atento às emissões do nosso canal de TV, no canal 186 da MEL, também nas emissões da Rádio RCS. Fica aqui a promessa de que, se pedir esta revista como guia de estudo, nós teremos muito gosto em oferecer-lhe. Ligue para o 933 93 9291 e receberá em sua casa totalmente gratuito. Nada mais por hoje. Marcamos encontro com a Bíblia Aberta na próxima semana.